Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um encontro do nosso ciclo de seminários do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva dos Estudos de Biociências da Universidade de São Paulo. É com muitíssima honra que temos aqui como convidado de hoje para palestrar o professor Dr. Hilton Silva, da Universidade Federal do Pará. Ele sugeriu o título Medicina Darwiniana, e eu acho muito legal, porque é um título que já nos convida a refletir sobre um tema que é pouco, eu acho, explorado até nas nossas disciplinas, nos nossos seminários. Hilton, ele é médico e biólogo, ele é mestre em antropologia e saúde pública ele é PhD em antropologia e bioantropologia. Docente da Universidade Federal do Pará e atua no programa de pós-graduação em antropologia lá da universidade. E também no mestrado em saúde, ambiente e sociedade na Amazônia, é um programa de saúde coletiva, né? Vou pular lá para o final, que também está vinculado. Acho que eu vou falar tudo, porque vale a pena. São vários vínculos interessantes que você trouxe aqui na sua biografia. O Hilton, ele é membro da Rede Integra Sul, de cooperação acadêmica entre Brasil e África, grupo de trabalho Racismo e Saúde, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e da seção temática de saúde da população negra, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e do Grupo de Trabalho em Defesa das Garantias dos Direitos dos Povos Quilombolas e contra o Racismo no Estado, da Defensoria Pública do Pará. Atualmente também está vinculado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Pessoal, aproveitem, acho que é muito bom ouvir o Hilton nessa oportunidade. E, Hilton, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. O microfone é todo seu, se quiser compartilhar a tela também. Obrigado, então, Michel, obrigado ao Diogo pela lembrança também. A gente já conversou diversas vezes e eu, de certa forma, tenho uma ligação também com a USP, uma vez que o meu primeiro mentor foi o Walter Neves, que talvez alguns de vocês conheçam, se não pessoalmente, mas pelo menos de fama. E foi o Walter que me apresentou, né, a ciência como forma de desenvolvimento do conhecimento e o caminho para trabalhar nessas perspectivas relacionadas à biologia e evolução, uma vez que na ocasião, quando nós nos conhecemos, eu estava cursando a medicina, e efetivamente esse olhar evolutivo, ele, para mim, pelo menos, né, representou uma abertura enorme que me levou a fazer algumas dessas coisas que você acabou de estar agora aí. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre tem tentado contribuir com os colegas, não só da medicina, mas das ciências biomédicas em geral, e acho que isso se inclui nesse esforço de hoje, demonstrar o quanto um olhar mais abrangente sobre os campos científicos que nós trabalhamos pode ser benéfico para as populações com as quais nós estamos envolvidos, mas também para a sociedade como um todo, né? Porque a saúde, nesse caso específico do que nós vamos conversar, ela não está de forma nenhuma desvinculada do conjunto de coisas que se passam ao redor da nossa sociedade. Então, acho que essa é, talvez, já dando um spoiler aqui, né, a principal lição que a gente pode tirar dessa perspectiva que a gente vai discutir hoje é o fato de que a nossa saúde ela é resultado de um conjunto muito amplo de características e de condições que vão nos levar, então, a ter o que a gente chama hoje, que é um conceito que foi desenvolvido no sentido de, não de substituir, mas de aprimorar a própria noção de saúde que nós temos, que é o conceito de bem-estar, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou... a gente sempre gosta de utilizar um pouco dessas apresentações para ilustrar algumas dessas atividades e algumas dessas coisas, então eu vou pedir aqui para compartilhar com vocês, deixa eu ver se dá certo. Isso aqui é igual loteria, a gente nunca sabe se vai acertar, mas vamos tentar.
Eu só peço que vocês, de vez em quando, me deem um toque para dizer que nós estamos ainda conectados e que a nossa conexão não caiu. Perfeito. Funcionou bem, tudo certinho por aqui. De vez em quando eu dou um sinal de vida, então. Sim. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu vou tentar manter aqui dentro do tempo razoável para a gente ter oportunidade para fazer um diálogo com os colegas. Então, essa é a nossa... O próprio nome, ele já é um pouco controverso. Hoje, devem estar também acompanhando isso no mundo, né? Existe um movimento grande de resistência a debates sobre evolução, sobre perspectivas evolutivas, a partir de vários pontos de vista. Então, o próprio nome, medicina darwiniana, tem sido questionado em alguns lugares também, né, nessa perspectiva de tentar, enfim, apontar de formas diferentes a contribuição da teoria evolutiva darwiniana para o nosso cotidiano. Essa é uma das razões, inclusive, pela qual eu, digamos assim, insisto no uso desse termo, exatamente para reforçar que essa perspectiva não só é uma perspectiva evolutiva, mas ela é efetivamente uma perspectiva darwiniana. Eu vou começar rapidamente falando um pouco sobre como é que nós chegamos até aqui, porque esse é um dos aspectos mais importantes, no meu ponto de vista, para a gente compreender como é que se dá essa relação entre nós e o nosso corpo, né? E, em última instância, é o que nós vimos a chamar de saúde e doença, que, inclusive, é um conceito bastante diferente em grupos diferentes, em populações diferentes, em culturas diferentes. Eu sei que a Mercedes já falou um pouco sobre isso, portanto, eu não vou me demorar muito, né? E só para lembrar rapidamente que a nossa história ela é uma história de uma certa profundidade evolutiva, e isso é extremamente importante para a gente compreender como que o nosso organismo vem se adaptando ao longo desses milhões de anos à nossa circunstância atual, né? Então, algumas coisas que nós já sabemos, que a história evolutiva humana ela se dá, sobretudo, no continente africano, a maior parte dela, com a ocorrência do maior número de espécies aí na região, né, do grande Vale da Fenda, que perpassa os territórios da Etiópia, do Quênia, da Tanzânia, da África do Sul. E esse é um período, um período de tempo, segundo os dados moleculares e também corroborados pelos dados paleoantropológicos, mais ou menos situam essa separação entre os nossos ancestrais mais distantes com os chimpanzés, ou os ancestrais dos chimpanzés, potencialmente, e os nossos ancestrais humanos, né? Esse período aí, entre 7 milhões de anos atrás até mais ou menos os últimos 300 mil anos, foi um período de grande atividade tectônica e vulcânica, né, com grandes mudanças climáticas e uma biodiversidade muito maior do que a que nós temos hoje. Talvez vocês já saibam isso também, mas alguns autores sugerem que né, nós já perdemos mais de 90% da biodiversidade que existiu ao longo da história do planeta. Então, e particularmente nos últimos 10 mil anos, nós temos perdido parte significativa dessa biodiversidade em geral. Eu vou pular um pouco os mais antigos, né, e começar com as formas que já estão mais, digamos assim, associadas à nossa ancestralidade, sobretudo pela característica da bipedia, que, como a gente vai ver mais adiante, tem um impacto muito grande nas nossas condições de vida e muitas das doenças que nós sofremos. A Mercedes também já falou um pouco sobre isso lá na primeira aula. Então, atualmente, são reconhecidas 11 espécies de australopitecíneos, entre os gráceis e os robustos, e essas espécies, elas, em grande parte, se superpuseram ao longo do tempo, com alguma substituição. Eu não vou entrar na discussão aí dos lumpers e dos splinters, que vocês talvez já tenham feito também, mas
o fato é que, ao longo da nossa história evolutiva, nós tivemos sempre várias espécies convivendo no planeta e disputando o seu espaço do ponto de vista da sua capacidade de sobrevivência. Então, esse é um elemento importante para a gente levar em consideração quando a gente pensa sobre a história evolutiva humana. Os registros mais antigos dos ancestrais humanos estão todos situados no continente africano, o que nos leva a dizer hoje, com uma grande probabilidade, de que a nossa história evolutiva, efetivamente, ela está fortemente vinculada ao continente africano. Não só dos ancestrais mais antigos, como a história do próprio Homo sapiens também. Alguns dos elementos mais emblemáticos dessa trajetória podem ser encontrados no corpo da Lucy, né, que talvez também você já tenha ouvido falar. É um exemplar mais completo de australopitecínio, que se tem notícia até hoje, datado aí de por volta de 3,3 milhões de anos atrás, descoberto em Hadar, na Etiópia, em 1974, pela equipe na qual estava o Donald Johanson, e é um fóssil bastante conhecido e potencialmente o ancestral humano mais televisado, mais disponível nos noticiários ao longo dessas décadas. E a característica fundamental desse espécime, que diferencia dos outros primatas, é exatamente a bipedia, como pode ser visto aí nessa reconstituição das pegadas de Laetoli. Então, essa bipedia, né, ela evolui a partir de uma série de condições de mudanças climáticas e ecológicas e de competição intensa por recursos, juntamente com outros espécimes, ou com outras espécies, né, uma disputa por recursos com outras espécies, e como toda característica evolutiva, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens, que vão se manifestar até hoje. O que diferencia, em grande parte, a chegada do gênero Homo em relação aos australopitecíneos, e inclusive isso tem debate, como tudo em paleoantropologia, as primeiras confecções de instrumentos líticos, né? Então, o desabrochar do que a gente chama de cultura, a cultura material propriamente dita, com a confecção dos machados, dos instrumentos tacholenses, e posteriormente um aumento do volume craniano, também como já foi conversado pela Mercedes, né? Esse período de tempo bastante longo, ele também, pelo menos até onde se sabe, né, leva a um processo de seleção bastante intensa, de maneira que essas criaturas bípedes, né, o número dessas criaturas bípedes, ele vai sendo reduzido, pelo menos até onde a gente saiba, né, e aí a gente passa a ter um conjunto de criaturas com características cada vez mais específicas, como nós conhecemos hoje. Entre elas, o aumento do volume craniano. Aí essa imagem mostra um pouco desse aumento, né, do volume craniano. Então, a diferença entre os australopitecíneos gráceis, os australopitecíneos robustos, que tinham um cérebro maior por causa da alometria, né, que eles eram mais fisicamente maiores, e os primeiros Homo, aí o Homo sapiens, e posteriormente o Homo erectus e o Homo sapiens em comparação com o chimpanzé e o gorila, aqui mais do lado direito da imagem. Do ponto de vista evolutivo, né, o período, digamos assim, que voltou a ampliar, né, a diversificar as morfologias humanas, foi o período caracterizado pelo aparecimento do Homo erectus, que é o personagem dessa história evolutiva que durou mais tempo, então aí mais de 1 milhão de anos entre né, essa forma que se chama de Homo erectus, e foi o primeiro hominídeo a sair do continente africano
Do ponto de vista craniano, embora tenha diferenças morfológicas significativas com os seres humanos modernos, mas do ponto de vista do pós-crânio, do pescoço para baixo, as diferenças são bem menores em relação à nossa morfologia atual. E um outro elemento que caracteriza o Homo erectus é o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas muito mais sofisticados do que as primeiras ferramentas acheulenses, né, chamado conjunto de ferramentas, os conjuntos de ferramentas acheulenses, diferente da Oduvana, que foi a primeira cultura lá com os Homo habilis, e a utilização do fogo, que aparentemente permitiu que essa espécie ocupasse um conjunto de nichos ecológicos muito mais amplos ao longo do planeta. Então, as características morfológicas já são muito mais parecidas com o que nós temos hoje na nossa espécie, e as principais diferenças se situam aí na estrutura craniana e também no arcabouço torácico, potencialmente dificultando ou colocando outras perspectivas em relação, por exemplo, à fala, né, que é um dos desafios que a gente tem, é compreender quando é que surge aí a fala humana, um dos elementos que é muito importante na nossa evolução biocultural. O garoto de Turkana é digamos assim, é o parceiro da Lucy em relação à completude, é o esqueleto mais completo de um hominídeo do passado que se tem. Ele foi descoberto aí em 1984 no Quênia, e o que chama a atenção da maioria dos pesquisadores é exatamente o fato de que, do ponto de vista do seu crescimento físico, né, ele seria muito semelhante ao crescimento físico de uma pessoa contemporânea, então indicando aí que as características do desenvolvimento dessa espécie já eram muito próximas da nossa. Um outro elemento que caracteriza esse grupo ao longo da sua duração é a sua grande variabilidade. E aí é nessa variabilidade que reside, em grande parte, a variabilidade genética que permanece até hoje na nossa espécie, que é responsável tanto por mecanismos relacionados à adaptação, quanto por alguns dos eventuais problemas que a gente encontra, que a gente vem a chamar de doenças. Então, aí, só para fazer uma comparação morfológica em relação à estrutura craniana, que é, digamos assim, o parâmetro ainda hoje mais utilizado para a classificação desses grupos, né, uma vez que a gente, até recentemente, não tinha informações genéticas sobre as populações mais antigas. Ainda hoje a gente não tem material genético sobre o Homo erectus, mas já temos, pelo menos, sobre alguns dos outros parentes. Mais recentemente, né, a partir dos últimos 500 mil anos, você tem aí o aparecimento do que os autores chamam, né, de variedades de Homo sapiens ou de Homo arcaico, que já se parecem muito mais conosco, inclusive do ponto de vista dos seus impactos ambientais e das perspectivas, das formas que usam para se adaptar ao meio ambiente. Esse processo envolveu múltiplas migrações e tem um conjunto de discussões muito interessantes hoje sobre como esse conjunto de migrações impacta as nossas características genéticas atuais, e como isso pode ser protetivo ou pode ser mais conduzivo para alguns tipos de doenças, e essa genética das doenças é um dos campos que tem sido mais explorados do ponto de vista da biologia evolutiva e da medicina darwiniana. Esse grupo que a gente chama de Homo sapiens arcaico, ou Homo arcaico, ele faz essa transição entre o Homo erectus e o Homo sapiens em vários lugares do mundo, tendo grande variação geográfica de formas, de culturas, tendo os primeiros enterramentos propositais, a construção de abrigos, e, de acordo com os autores, mais especialmente os mais antigos, né, você tem aí várias formas ou vários tipos
que incluem o heidelbergensis, lá no norte da Europa, o antecessor mais no sul da Europa, o rhodesienses na África, os neandertalenses mais no leste europeu, e os homens de Steinheim, né, mais na Europa Central. E esses grupos todos, em algum momento, eles se entrecruzaram e competiram entre si. Mais recentemente, tem a presença dos grupos como Homo floresiensis, por exemplo, na Ilha de Flores, lá na Indonésia, que tem características, digamos assim, mais primitivas, mais parecidas com os Homo erectus, mas que sobreviveram até há cerca de 18 mil anos atrás. Então, até muito recentemente, na história evolutiva humana, nós tínhamos aí várias potenciais espécies competindo pelos recursos ecológicos de maneira muito, muito parecida, né? Inclusive com instrumentos muito parecidos. E, finalmente, aquilo que a gente pode caracterizar como a nossa espécie, e uma coisa interessante é que não existe uma definição formal, né, do que seja o Homo sapiens. A diferença ela é, sobretudo, do ponto de vista de algumas características morfológicas. Com essas características morfológicas, eles aparecem aí por volta de 300 mil anos, e o material mais emblemático desse período é exatamente esse material de Gerbel e Rudd, no Marrocos, que está apresentado aí do lado esquerdo da imagem, em comparação com um Homo sapiens moderno aí da Idade Média. Então, a diferença, sobretudo, como se pode ver, né, ainda é na estrutura, a morfologia craniana, embora do ponto de vista do volume, do ponto de vista do pós-crânio, essa criatura seja completamente parecida conosco enquanto espécie. E aí, então, essa definição. Além disso, os instrumentos encontrados, né, a tecnologia encontrada com ele também aponta para esse grupo fazendo parte do Homo sapiens. Mas reparem que mesmo entre os nossos grupos, né, tem uma variação morfológica significativa. E os estudos genéticos mais recentes têm mostrado que, diferente do que se pensava há pouco tempo atrás, né, que seriam espécies apenas que coevoluíram, né, o que se mostra é que você tem um grande processo de entrecruzamento entre essas espécies ao longo do tempo, fazendo com que haja muitas introgressões genéticas, e em alguns momentos, ou para alguns grupos de genes, um aumento da variabilidade genética, e em alguns outros momentos, para outros conjuntos de genes, uma diminuição da variabilidade genética dessas populações que existiam e dos seus descendentes, que foram consolidados hoje sobre uma morfologia que nós chamamos de morfologia do Homo sapiens moderno. Então, alguns dos exemplos desses potenciais cruzamentos, né, o material lá, que é Neandertal, lá de Roque do Marçal, que tem aí mais ou menos 45 mil anos, e que tem características tanto de Neandertais quanto de Sapiens, e o mais antigo, o Menino do Lapedo, lá de Portugal também, que, embora não se tenha conseguido ainda extrair DNA dele, mas morfologicamente também tem uma aparência muito forte desse processo de migração, de cruzamento entre Neandertais e Sapiens. Por todo esse processo histórico, né, o ser humano, então, ele é um ser biocultural. E para a gente compreender qualquer processo que a gente chama de saúde, de doença, é preciso a gente compreender essa perspectiva. E esse é um dos desafios que a gente tem dentro do campo de formação em medicina, é o fato de que a formação médica ela é, sobretudo, voltada para as questões biológicas, né? E, embora tenha um movimento recente, no caso particular do curso de medicina, a partir de 2014, com a última reforma curricular, mas ainda assim o que a gente vê é uma perspectiva muito forte voltada para as questões estritamente biológicas, sem levar em consideração sequer o seu contexto. Então, por isso que eu escolhi esse tema também, é que
por tudo que a gente tem lido ultimamente, ainda há uma carência de formação para os profissionais da área da saúde no campo da evolução e do darwinismo, né? Então, segundo o Eaton, né, um dos nossos desafios hoje, e aí muitos estudos têm corroborado isso, é o fato de que nós temos um corpo antigo, né, um corpo que evoluiu ao longo de muitos milhões de anos de uma maneira muito lenta, conforme a teoria evolutiva, mas que a nossa cultura, ela evoluiu, ela mudou muito mais rapidamente. Então, o nosso corpo hoje tem muita dificuldade de se adaptar a toda essa modernidade. E o resultado disso seriam essas doenças crônicas complexas que hoje correspondem a maioria absoluta, né, da morbidade e da mortalidade no mundo. Embora nós estejamos lidando agora com a pandemia, né, com uma pandemia causada por um vírus, o fato é que as doenças crônicas, as doenças relacionadas ao envelhecimento, as doenças relacionadas a esse desequilíbrio do corpo, ainda tem uma mortalidade muito maior do que a mortalidade pela Covid-19, por exemplo. E daí a necessidade de uma abordagem darwiniana, né, sobre a medicina. Uma coisa importante a considerar é que a medicina darwiniana ela não se pretende uma especialidade médica, né? Ela não se pretende uma área que venha competir com a medicina alopática ou com a medicina tradicional. Ela apenas pretende, a ideia da medicina darwiniana é trazer elementos para que se possa melhorar a prática médica e, sobretudo, a racionalidade médica, né? Por isso que ela é um campo de aplicação. Não é especificamente uma área de especialização como gastroenterologia, pneumologia, neurologia, endocrinologia e assim por diante. Mais do que isso, a medicina darwiniana pretende contribuir com cada um desses campos exatamente a partir da perspectiva evolutiva. E esse é um elemento importante para a gente considerar, né? A nossa medicina, que nós chamamos de medicina alopática ou medicina ocidental, ela trabalha com as explicações causais. Então, acho que um exemplo emblemático é o fato de que quando a gente tem o surgimento da pandemia, da Covid-19, a principal preocupação dos nossos governantes é fazer hospitais, né, que é para tratar as pessoas, eventualmente, que venham a se contaminar. Inclusive, nós da Associação Brasileira de Saúde Coletiva criticamos sempre essa abordagem, uma vez que nós consideramos, e os exemplos pelo mundo são bastante eloquentes em relação a isso, que uma abordagem voltada para a atenção básica, para o processo de prevenção e de promoção, a partir da compreensão da biologia do vírus e da interação entre os diversos níveis de infecção, potencialmente seriam mais eficientes e com resultados melhores do ponto de vista de morbidade e mortalidade. Mas a mentalidade médica ela é muito voltada para o tratamento, muito voltada para a identificação de causas, das circunstâncias das doenças, né, e o tratamento, sem se preocupar com quais são os fatores que levam, do ponto de vista histórico, do ponto de vista evolutivo, ou mesmo do ponto de vista social, ao surgimento e à evolução dessas doenças. E aí por isso que uma explicação evolutiva somada, né, a essa compreensão da causalidade aumenta a nossa capacidade de resolução, e é isso que a gente busca dentro da medicina darwiniana. Essa aí é uma perspectiva lá desde a origem das espécies, né? Então, quando as variações nas características herdáveis influenciam o sucesso reprodutivo, essas características irão inevitavelmente mudar ao longo das gerações. As novas variantes virais que a gente tem discutido agora, que estão aí na mídia, né? Essa semana passada, chegou via navio, né, mais uma das variantes aí indianas ao Brasil. Então, essas variantes surgem exatamente em função de que elas conferem características
que favorecem o sucesso reprodutivo do vírus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Do ponto de vista metodológico, a perspectiva evolutiva, ela trabalha a partir de algumas premissas, digamos assim, né? Então, essas são algumas das principais premissas que têm sido argumentadas do ponto de vista das explicações evolutivas para um conjunto de, novamente, né, do que nós chamamos de doenças. Então, as defesas orgânicas, ou como o organismo tenta se defender de ações externas que possam causar desequilíbrio e morte, as nossas relações entre o nosso organismo biológico, os diversos outros organismos biológicos que habitam o planeta, o surgimento de novos ambientes, sejam eles, como aconteceu no passado, na transição entre os australopitecíneos e o Homo erectus, onde você tem um processo de ressecamento do planeta, um processo de diminuição da umidade, de aumento ou de queda da temperatura, né, que faz com que as condições biológicas sejam testadas e aquelas que não estão adequadamente adaptadas àqueles novos ambientes, elas sejam eventualmente eliminadas, né? Os processos genéticos, e aí sejam eles os processos dirigidos por evolução, dirigidos pelos mecanismos de seleção natural, ou os processos aleatórios, que acabam permanecendo, né, e em determinadas circunstâncias influenciando a origem de doenças, os problemas estruturais ou de desenho na nossa morfologia e os legados evolutivos, uma vez que a evolução ela não tem como objetivo chegar a uma determinada criatura ou outra, ou chegar à perfeição, né, mas apenas o objetivo da evolução, segundo o Richard Dawkins, é a sobrevivência, né, do gene. Estão acompanhando? Está tudo bem aí? Tudo certo. Bom, só alguns exemplos, então, nós estamos caminhando já para o final, né? Então, alguns exemplos em relação a esse comportamento de defesa, né? A gente pode pensar de coisas como a sensação de dor, que é um dos mecanismos de defesa mais eficientes que nós temos, né? Quando a gente assiste esses seriados do tipo Plantão Médico, do tipo esses seriados sobre né, House, uma das coisas que sempre aparece são aqueles pacientes que têm uma série de problemas que não se descobre o que é, e aí de repente vai se perceber que é porque eles não sentem dor, né? Então a dor é uma característica evolutiva importante que nos permite sobreviver. Estudos com pessoas que têm dessensibilização à dor mostram que essas morrem mais cedo, em geral, do que pessoas que têm uma capacidade normal de sentir dor, né? Os reflexos, como por exemplo o reflexo de tossir ou o reflexo de vomitar durante a gravidez, também diversos trabalhos demonstram que esses reflexos eles são úteis para expulsar, né, organismos estranhos, para expulsar produtos que podem ser potencialmente tóxicos, e por isso então é que esses mecanismos eles seriam agudizados durante a gravidez, uma vez que você tem uma situação de liminaridade aí nesse processo de geração de uma nova vida, que já é um processo conflituoso, né, porque do ponto de vista evolutivo, a mãe e o bebê estão competindo por recursos, né? As relações que nós temos com os outros micro-organismos à nossa volta, então, nós evoluímos em um mundo onde a competição é a norma. Então, nós competimos com todos os outros organismos, mesmo aqueles que são eventualmente saprófitas dentro do nosso corpo, né? Eles estão ali em equilíbrio, mas se esse equilíbrio de alguma maneira se altera, o resultado vai ser o adoecimento e eventualmente a morte. Então, esse é um dos desafios que nós temos hoje, por exemplo, na discussão mais voltada para a relação entre o que acontece com nós enquanto espécie, né, qual será o futuro da nossa espécie, em relação ao que acontece com o planeta, né, que né,
algumas perspectivas atribuem um processo de vida, né, ao planeta. Então, se a gente conversa com pessoas que têm uma perspectiva diferente do ponto de vista da perspectiva, né, ocidental, usuária dos recursos naturais, o que se tem aí é uma ideia do planeta enquanto uma estrutura viva, né, e que age e reage de acordo com as circunstâncias e com as diferentes interações entre os organismos. Quando essa interação entra em desequilíbrio, o que nós temos, então, é um aumento das doenças, seja o caso da gripe espanhola ou o caso agora da Covid-19. Um dos elementos que me levou a entrar nesse debate, nessa conversa sobre a medicina darwiniana, é exatamente esse aparecimento ou aumento do volume de doenças crônicas não transmissíveis nas nossas populações. Então, eu tenho trabalhado com isso nos últimos 30 anos, tanto com populações ribeirinhas, como com populações rurais de lugares de grandes altitudes, como no Peru, por exemplo, ou populações rurais mais interioranas, como no Espírito Santo, e mais recentemente com populações quilombolas, para tentar entender, né, qual é a história evolutiva das doenças crônicas não transmissíveis em diferentes grupos. E o que a gente sabe hoje é que essas doenças, que são responsáveis pela maior parte da mortalidade no mundo, no Brasil inclusive, elas exemplificam como o nosso organismo, enquanto estrutura biológica, ele não está bem adaptado para conviver, né, com um ambiente que nos reduz significativamente a capacidade ou a potencialidade de realizar atividade física, por todos os processos de inovação tecnológica que nós desenvolvemos, nos modifica substancialmente o padrão alimentar em relação ao que é, novamente, biologicamente desejável para a nossa espécie, nos permite acesso a um conjunto de substâncias, como álcool, tabaco e medicamentos, né, que alteram substancialmente a nossa fisiologia, o nosso metabolismo, e essas coisas todas têm se manifestado na forma de obesidade, hipertensão, diabetes, que são as doenças que mais matam a nossa população hoje. Algumas dessas doenças estão relacionadas a alterações ou, né, a incompatibilidades genéticas muito antigas, e aí estão algumas listadas para vocês que já são identificadas, né, com origens diferentes, de acordo com as condições ambientais nas quais cada uma dessas populações estava exposta ao longo da sua história, e elas exatamente nos mostram essa interação entre as nossas condições de vida, seja no passado, seja no presente, e essa ancestralidade genética. Então, para entender, em grande parte, como essas doenças se manifestam e para compreender a sua dinâmica, né, é preciso que a gente compreenda a sua história evolutiva, né, enquanto fenômeno biológico também. Alguns exemplos, né, mais clássicos em relação a esses desequilíbrios, né, ou esse processo de evolução que não tem como objetivo a formação, a estruturação do Homo sapiens, mas tem como objetivo, né, a sobrevivência dos genes, estão apresentados aí nessa figura. Então, por causa da nossa bipedia, também, conforme já falado um pouco pela Mercedes lá na primeira aula, nós temos uma maior probabilidade de ter alterações, né, ou problemas nas nossas articulações. Então, seja a articulação do ombro, seja a articulação do cotovelo, seja do joelho, né, essas são coisas que nos afetam, sobretudo quando a gente passa dos 40 anos de idade. Então, esses desafios aí estão colocados exatamente em função dessa nossa história evolutiva. E quando a gente coloca em cima desse esqueleto já, de certa forma, precário, né, um sobrepeso, onde a nossa expectativa média de peso em relação à nossa morfologia
né, de um indivíduo masculino adulto seria aí em torno de entre 60 e 80 quilos, mais ou menos. Quando a gente coloca aí mais 40, 50 quilos em cima, 60, você obviamente tem uma série de implicações que vão gerar muitas das doenças que fazem com que a gente vá hoje, né, aos consultórios médicos. Também a Mercedes já falou bastante sobre a questão do parto, né? Esse é um dos campos que tem sido bastante estudado pela medicina evolutiva, a partir dessa perspectiva de que o processo de bipedia ele trouxe uma série de ganhos para a nossa espécie, tanto que nós somos uma espécie bem-sucedida, apesar de jovem, né? Nós temos aí cerca de 300 mil anos, mas dominamos o planeta inteiro e, do ponto de vista numérico, entre os vertebrados, certamente, com exceção das espécies que nós mesmos criamos, né, como o gado, os porcos e as galinhas, nós somos potencialmente a espécie mais abundante. Mas isso tem implicações importantes do ponto de vista da nossa capacidade de sobrevivência e da nossa vida. Entre elas, as dificuldades de parturição e de gravidez, tanto que, até o século XIX, a principal causa de mortalidade entre as mulheres eram condições relacionadas ao parto, e ainda hoje, infelizmente, muitas mulheres morrem de condições relacionadas ao parto e puerpério. O Brasil, infelizmente, é um dos países que tem uma taxa de mortalidade de mulheres durante esse período bastante alta, não só por questões biológicas e fisiológicas, mas aí também por questões infraestruturais, questões de acesso a serviços de saúde e assim por diante. Um outro fator que tem sido bastante investigado do ponto de vista da medicina darwiniana é a expectativa de vida, né? E essa imagem, embora não esteja muito nítida, mas mostra muito claramente que a espécie humana vinha de uma expectativa de vida aí média entre 30 e 40 até 45 anos, e a partir do século XIX, essa expectativa de vida ela aumenta substancialmente. E aí esse é uma daquelas situações onde você tem um desequilíbrio, digamos assim, né, entre a nossa capacidade orgânica, a nossa capacidade biológica mesmo, e a nossa potencialidade do ponto de vista cultural. Então, a nossa cultura, através da melhoria das condições de saneamento básico, posteriormente da invenção dos antibióticos, dos anti-inflamatórios, da melhoria das condições infraestruturais das cidades, permitiu, então, esse aumento da longevidade. A gente não sabe, né, qual digamos assim, quantos anos ordinariamente uma pessoa poderia viver. As pessoas mais idosas do mundo estão aí na faixa dos 120 anos, sendo muito poucas, mas hoje a expectativa de vida, em média, né, já passa dos 70 anos. Então, o que nós temos aí é praticamente né, o dobro do que era esperado há apenas 150 anos ou menos. Então, durante a maior parte da nossa história evolutiva, nós tivemos uma expectativa de vida que era, digamos assim, mais compatível com as agruras e os estressores daqueles tempos. Quando nós aumentamos essa expectativa de vida substancialmente, nós vamos passar a ter, então, ocorrências que não apareciam anteriormente, né? E entre essas ocorrências, uma das que tem aumentado substancialmente, tem tido um impacto importante, é o câncer, que também tem sido objeto de estudo intenso da teoria evolutiva. Exatamente esse trade-off, né? essa troca aí entre o aumento da longevidade e o aumento das doenças em geral e das doenças crônicas em particular. Hoje em dia, um dos nossos grandes desafios do ponto de vista dessa relação entre biologia e cultura é esse processo de segurança e insegurança alimentar, que tem se agudizado agora no mundo inteiro durante a pandemia, mas
grande parte da população humana está hoje nesse processo do que a gente chama de transição nutricional, de um processo de uma alimentação mais baseada em produtos naturais, em produtos menos processados, para uma alimentação mais baseada em produtos processados e ultraprocessados, com grande acúmulo, sobretudo, de carboidratos, de açúcares e de sal, que tem uma série de implicações do ponto de vista da nossa fisiologia, que de maneira nenhuma puderam ser antecipados pela nossa história evolutiva, porque nós nunca passamos por nenhum tipo de circunstância, digamos assim, que permitisse esse acúmulo de energia num espaço tão curto de tempo. E o resultado disso são as chamadas doenças da modernidade, como a diabetes tipo 2 e a obesidade, que afetam mesmo, já começam a afetar grande parte das populações tradicionais, como as nossas pesquisas têm demonstrado na Amazônia. E, para finalizar, um outro aspecto importante da gente compreender a partir de uma perspectiva darwiniana é essa interação entre nós e os outros animais, né, os outros aspectos da natureza. Então, já de muito tempo que se sabe que existem espécies que convivem conosco, existem micro-organismos que vivem nessa fronteira entre nós e os outros animais, e existem micro-organismos que potencialmente são capazes de pular essa barreira e, eventualmente, né, nos causar mortalidade. Então, são essas interações que nós precisamos levar em consideração se nós quisermos manter a nossa capacidade de sobrevivência no planeta. E aí a medicina darwiniana nos traz, então, um olhar mais amplo, que vai além da questão da doença enquanto fenômeno individual ou da mortalidade enquanto fenômeno individual, mas traz uma contribuição para a saúde pública, né, para a saúde coletiva, que é nós olharmos não só a saúde como uma característica da humanidade, mas como uma característica ecossistêmica. Então, para nós, enquanto indivíduos, termos saúde, é preciso que o nosso ecossistema esteja saudável. E esse ecossistema depende de uma série de condições sobre as quais nós temos como atuar, como efetivamente interferir. Entre elas estão as questões relacionadas a desmatamento, as questões relacionadas à poluição ambiental, as questões relacionadas à mudança de padrões climáticos, que hoje claramente tem uma influência nesse ecossistema à nossa volta. Então, na medida em que nós desconsideramos essa perspectiva mais ampla sobre a vida e nos concentramos, como no caso, né, da nossa atuação no Brasil, ao invés de nos preocuparmos com a doença do ponto de vista ecológico, nos preocupamos com a doença do ponto de vista de tratamento, nós corremos o sério risco de fazer investimentos incorretos. Então, nós investimos bilhões de reais em hospitais de campanha, em tratamento secundário e terciário, em respiradores e assim por diante, e isso não teve o impacto esperado do ponto de vista da evolução da doença, tanto que nós temos hoje quase 450 mil mortos e uma quantidade gigantesca, milhões de pessoas aí que vão ficar com sequelas durante muitos anos, infelizmente, por causa dessa doença. E agora, uma preocupação a mais por causa dessas novas variantes que surgem exatamente porque nós descuidamos, né, da perspectiva mais global e continuamos a insistir nessa perspectiva de tratamento. Então, quando nós disputamos a necessidade de vacinas e quando alguns países têm vacinas que seriam suficientes para 3 ou 4 vezes a sua população e outros não têm vacina nenhuma, nós estamos, infelizmente, né, trabalhando contra o que nós conhecemos sobre evolução e as consequências disso, conforme Darwin já nos mostrava, são bastante graves. Então, para finalizar, né, a nossa história evolutiva, ela nos ajuda a
compreender alguns desses fenômenos que se passam conosco hoje, desde as nossas, né, doenças articulares, da nossa dor lombar, que é a principal causa de afastamento de trabalho no mundo, os problemas de parturição. Nós temos hoje, né, nós temos no passado uma alta taxa de mortalidade materna durante o parto. Hoje nós temos uma altíssima taxa de partos cesarianos, resultado, inclusive, né, da nossa situação de sedentarismo, das mulheres, que enfraquece, diminui a força muscular, da nossa maior sensibilização à dor, e as implicações dos partos cesarianos também são né, objeto de estudo da medicina darwiniana. Nós sabemos que crianças que nascem de parto cesariano têm maior probabilidade de desenvolverem alergias, de desenvolverem asma, de desenvolverem obesidade na fase adulta. Mulheres que fazem parto cesariana têm maior probabilidade de morrer, né, por intercorrências pós-parto. Então, esses processos, né, de modernização, eles não são sem implicações do ponto de vista da nossa saúde também. E, como eu tinha falado no começo, né, a medicina darwiniana ela não se propõe a ser uma outra medicina ou trazer uma outra, ou se constituir enquanto uma outra especialidade. O que se propõe, e aí eu acho que esse curso, né, ele é muito importante nesse sentido, o que essa medicina, o que essa perspectiva se propõe é trazer informações evolutivas para enriquecer a nossa forma de interpretar a saúde e a doença, né? Inclusive tendo em mente que a nossa forma de interpretar, quando eu falo nossa, eu falo ocidental, ela não é a única, né? Então, enquanto nós tendemos a interpretar saúde e doença como processos opostos, né, e processos de sofrimento, outras culturas interpretam saúde e doença como processos contínuos, né, de inter-relação e de equilíbrio ou desequilíbrio, como é o caso da medicina oriental. Outras interpretam, né, outras culturas sequer têm a palavra doença. Nós estamos fazendo um trabalho com os indígenas Uarau, os imigrantes venezuelanos, e uma das primeiras coisas que a gente percebeu no trabalho com eles é que eles não têm uma palavra que signifique doença, exatamente por essa compreensão que é partilhada com muitas populações ameríndias, de que não existe uma coisa que se caracterize como doença, né? A doença ela é um processo de desequilíbrio, seja um desequilíbrio físico, seja um desequilíbrio espiritual, seja um desequilíbrio com a natureza, com a terra, que vai, de alguma maneira, impedir você de continuar suas atividades cotidianas. E, no caso biológico, né, as tuas condições reprodutivas. Mas isso vai para nos lembrar também que essa perspectiva mais abrangente, ela inclusive nos permite conectar com outros tipos de medicina de uma maneira mais fácil e compreender e aceitar outros olhares sobre o que significa saúde e doença. E aí tem algumas das referências, para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre isso, né? O primeiro livro é mais um livro de formação, né? Traz diversos exemplos sobre como a evolução pode ajudar ao pensamento médico, então um livro voltado aí para profissionais de saúde. O livro do Richard Dawkins, possivelmente todos já conhecem, né? O Gene Egoísta. O The Coming Plague é um livro de 95 que já antecipava a ocorrência de muitas dessas epidemias e futuras pandemias. Esse é um elemento que a gente precisa levar em consideração, né? Essa não vai ser certamente a última pandemia, talvez não seja nem a mais grave, então a gente precisa estar preparado para ela, e certamente que a nossa tecnologia pode ser um grande auxiliar, mas já está provado que ela sozinha não vai resolver
ou não vai reduzir, né, significativamente a nossa morbidade e mortalidade. É preciso que nós criemos mecanismos adaptativos outros, inclusive culturais, para lidar com essas pandemias. O livro do Ness e do Williams é um clássico, né, porque ficamos doentes, e aí é onde eles fazem a explicação do significado desse processo de compreensão de medicina, da medicina a partir de um olhar evolutivo. O Ness é um dos proponentes, um dos criadores dessa ideia de medicina darwiniana. E o livro da Venda Trevantin, com os colaboradores, é um compilado de experiências sobre medicina evolutiva de diversos lugares do mundo, demonstrando como um olhar evolutivo pode nos ajudar a compreender melhor o nosso lugar no mundo. Então, era isso. Naturalmente, né, a gente apenas faz aqui um breve sobrevoo sobre cada um desses temas, mas eu espero que tenha sido, pelo menos, interessante para despertar vocês sobre esse caminho, porque, como o Darwin, né, já colocava, qualquer pouquinho que a gente possa fazer para compreender, para ajudar, né, a melhorar o conhecimento geral, já é um objetivo respeitável na vida, tanto quanto qualquer outro que a gente possa perseguir. E eu espero, com isso, ter contribuído para aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês sobre medicina evolutiva. Muito obrigado. Hilton, muito legal a gente estar aqui. Eu, pelo menos, estou super pensando em ideias aqui. Teve alguns agradecimentos já. A professora Lígia precisou sair, pediu desculpas, mas ela também adorou a tua apresentação. Eu acho que assim, além de todo o tema, né, o nosso momento que a gente vive demonstra claramente que, se não dermos atenção aos conceitos evolutivos e à lógica da evolutiva, que já avançou bastante, né, no conhecimento da biologia, a gente não vai fazer boas escolhas, né, em determinadas estratégias. A pandemia é um exemplo muito claro disso, né? Olha, nós temos passado por outros exemplos disso, né? A gripe espanhola, e na década de 80, o surgimento, o aparecimento da AIDS, né, a descoberta do HIV, são elementos que nos mostram muito claramente, inclusive com exemplos históricos, as consequências de nós lidarmos de uma maneira ou de outra com essas situações. E nesse momento, onde nós vivemos, infelizmente, né, uma negação da ciência por diversos setores, uma tentativa de retrocesso do ponto de vista de como nós, né, lidamos com saúde pública, lidamos com políticas públicas em geral, eu acho que é muito importante que a gente mantenha esse olhar, porque, novamente, ninguém está inventando a roda, né? O que a gente está fazendo é dizer, olha, nós temos evidências, nós temos dados, nós temos informações que nos permitem tomar decisões mais adequadas. E se nós não utilizamos essas ferramentas, a gente vai acabar causando a mortalidade de muita gente. E a pandemia de Covid-19, sem dúvida nenhuma, é um exemplo excelente disso. Quer dizer, todas essas coisas que nós discutimos aqui, a gente pode centrar na Covid-19 e rediscuti-las a partir de um olhar, né, desse vírus e do que ele tem causado na gente. O Diogo também tem escrito um bocado sobre essa história evolutiva, então... Com certeza. Só o exemplo das vacinas, por exemplo, dos países que tem uma assimetria enorme no acesso às vacinas, né, em relação a outros países que ficaram sem, por motivos diversos, inclusive por negacionismos, né? Não adianta, o mundo é um só, globalizado, os voos acontecem, não adianta estragar, né, doses de vacina em outros lugares e fazer covidários permitindo a replicação viral e surgimento ali de alguma coisa pior, né? Olha, essa fala
esse ponto específico dessa assimetria, né? Os recursos são limitados em todos os lugares, mas permitir essas assimetrias é impressionante. Eu vou abrir aqui para... Na verdade, estava aberto, já teve perguntas bem no comecinho da tua aula aqui do Felipe. Se você puder fazer as perguntas, eu não estou vendo claro. aqui. Fica tranquilo, eu vou repassar aqui. O Felipe fala assim, que ele leu num livro de Antropologia, Biologia e Cultura sobre a evolução dos músculos da mandíbula, né? E aí ele cita a questão de um gene, como isso, né, essa inserção na têmpora, abriu espaço para desenvolvimento do córtex. O que você conhece esse exemplo? Se você puder citar, eu já ouvi falar também nessa questão da relação entre mandíbula, alimentação, liberação de energia, né, para outros propósitos e também espaço, né, ali no crânio. Olha, nós estamos... Isso é uma coisa que é interessante, que tem também se discutido bastante, é que a gente achava que a evolução da cabeça como um todo, ela era uníssona. O que a gente está vendo cada vez mais é que as diferentes partes do crânio evoluem de maneira diferente, às vezes até independente. Então, a nossa parte inferior da face, a parte superior e o neurocrânio, eles evoluem de maneira convergente, mas não necessariamente interconectada. Então, isso faz com que a gente tenha aí alguns compromissos. Desde o compromisso da gente não poder respirar e engolir ao mesmo tempo, quando a gente é adulto, até o compromisso da gente conseguir aumentar o nosso neurocrânio à custa de diminuição de outras características da face e mantendo o processo e também considerando a quantidade de energia necessária para todo esse processo de desenvolvimento. Então, essa evolução em mosaico, que é uma característica nossa também, ela vai ter repercussões. Por exemplo, quando as crianças, as crianças geralmente até ela começar a andar, ela tem uma doença muito comum chamada otite média, que quem tem filho certamente já sofreu com isso, né? E a otite média é uma dessas doenças que é resultado de ela muda a partir do momento em que a criança começa a andar, em que há um processo de reorganização da estrutura física, e vai se distanciando mais os canais auditivos e modificando a morfologia interna do crânio, fazendo com que haja menos possibilidade de acúmulo de líquido e maior aeração dessa região que conecta o ouvido com a boca e assim por diante. Então, essas características evolutivas, e a otite é uma das doenças que mata muito criança. Então, a gente compreender um pouco de como funcionam essas estruturas, de repente, nos ajuda a lidar com algumas dessas doenças. Eu dei uma aula, por acaso, nesse fim de semana, e os alunos me perguntam uma coisa que é bem recorrente nessa área. Você acha que essa medicina tradicional, tratativa, né, que a gente vai tentando solucionar os problemas de maneira proximal, né, digamos assim, do problema, se isso interfere de alguma maneira no futuro, né, na evolução da nossa espécie, se a gente está de alguma maneira sendo permissivo ou pré-selecionando. Isso é bem típico, né, esse tipo de pergunta sempre cai, né, nessas aulas. Queria ouvir a tua resposta para isso. Olha, falar sobre futuro em evolução é sempre muito complicado, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer. A nossa espécie é uma espécie muito jovem e a gente ainda está sendo testado para muitas coisas e, ao mesmo tempo, a gente está causando modificações muito grandes no nosso próprio corpo, né, e no meio ambiente, que são... a gente não tem como prever para onde vai acontecer. Nós estamos passando claramente por um processo de gracilização. Se nós olharmos os seres humanos de 500 anos atrás, 600 anos atrás, eles eram mais robustos, em média, do que nós, do ponto de vista da ossatura, da estrutura física, né?
e nós estamos nos tornando mais graças em função exatamente da menor demanda que nós exercemos sobre o nosso corpo. Quais são as implicações disso? É muito difícil de dizer, né? Os filmes de ficção gostam de fazer a gente aparecer com aquele cabeção, né? Outros com as pessoas muito gordas e com as pernas e braços pequeninos e assim por diante. Não há nenhum tipo de maneira de prever isso, uma vez que a evolução ela é aleatória. Mas eu acho que é interessante a gente pensar em coisas que nós temos como interferir. Por exemplo, a questão das cesarianas é um fator que a gente pode, de alguma maneira, controlar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que aí uma taxa de cesarianas de 10%, 15% é uma taxa dentro da razoabilidade. No Brasil, atualmente, mais de 75% dos partos que são feitos na rede privada são partos cesarianos. Mais de 60% dos partos feitos na rede pública são partos cesarianos. Nós temos hoje colegas médicos que não sabem fazer parto normal, né? E a gente sabe quais são as implicações disso, porque as cesarianas com segurança em grande volume já existem aí há mais de 50 anos, e a gente sabe que essa geração que veio daí tem problemas né, com asma, tem problemas digestivos, tem problemas de hipertensão e assim por diante. Então a gente está vendo os resultados disso. Microbioma muda bastante, né? Desculpa fazer intercorrência. Microbioma também. O Diogo acho que tinha levantado a mão aí. Diogo é o próximo. Minha pergunta tem a ver com o que o Michel falou. Eu fiquei também pensando que você estava colocando mais ênfase no fato de que a gente tem um corpo que é um legado evolutivo e mudou o ambiente. Eu estava só pensando no outro lado da moeda, que é uma coisa que também tem essa experiência do Michel. Sempre a gente é bombardeado por perguntas, que é o futuro. E daí eu concordo com você que você não pode cravar como que o futuro vai ser, mas assim, do ponto de vista de genética de populações, que é que eu trabalho, o argumento que se tem hoje em dia é o seguinte: a gente nunca teve condições tão favoráveis para ter respostas evolutivas adaptativas a mudanças no ambiente, simplesmente como consequência do tamanho da nossa espécie, em termos de tamanho populacional. Tem muita gente no mundo e dá para você fazer uma continha de papel e assim, simplinha, e mostrar que, tirando as mutações letais, algum lugar no mundo tem alguém carregando uma mutação para cada posição do genoma. A variabilidade disponível para ser selecionada nunca foi tão alta. Então, também dá para prever que tem um potencial de ter um ritmo acelerado de mudança evolutiva. E eu estou pegando isso um pouco de um artigo do Alan Templeton, que foi um cara que explorou isso, mas ele faz a ressalva: isso se a gente não ferrar tanto o ambiente a ponto de ter um crash populacional e a gente ficar com populações tão pequenas a ponto de elas serem inviáveis, de elas acumularem mutações deletérias, que seria o cenário muito mais pessimista, negativo, o cenário que vai na outra direção. Mas quando ele escreveu isso, eu achei instigante essa ideia de que a gente está, por consequência demográfica, numa situação em que talvez a gente consiga enxergar mudanças adaptativas relativamente rápidas, dada a disponibilidade de mutações e a força evolutiva. E a cesárea já tem modelagens sobre a velocidade, né, de mudanças de formato de crânio e a formato de mismatch da proporção pélvica e de crânio. Então a evolução pode ser rápida, né? Eu acho que eu estou falando isso só porque eu acho que o pessoal fica com a ideia de evolução ser inexoravelmente um processo lento, mas a gente tem condições que, de repente, mudanças rápidas podem ocorrer. Não, isso é fantástico, né? A evolução, quanto maior é a população, maior é a probabilidade de aparecerem outras mutações. Novamente, a Covid está demonstrando isso, né? Quanto mais tempo a gente passa com o negócio aí, mais complicado ele vai ficando. Eu gosto muito de filmes e de ficção, né? E eu costumo dizer, por exemplo, que os mutantes já estão entre nós, né? Os mutantes lá dos X-Men, não sei se vocês conhecem, né? Eles já estão entre nós. Então a gente já tem pessoas aqui hoje que são capazes de fazer uma série de coisas aí que né, nós não imaginamos, desde conseguir resistir aos vírus, como é o caso de tem pessoas resistentes ao HIV, por exemplo, tem pessoas, eu tenho certeza de que a COVID, né, o SARS-CoV-2 tem um componente genético importante, porque o que explicaria
duas pessoas na mesma família pegarem o vírus e uma não sentir nada e a outra ir para a UTI e morrer em 3 ou 4 dias, né? O que explicaria você ter famílias inteiras morrendo uma atrás da outra, enquanto outras pessoas do lado não tem nada. Eu escrevi um artiguinho há pouco tempo falando um pouco sobre isso, né? O egoísmo de você não usar máscara, de você não se prevenir, ele pode ser responsável pela morte de uma outra pessoa do seu lado, porque é uma roleta russa nesse momento. Nós não sabemos quais são os fatores que vão influenciar a gravidade da doença. Nós sabemos algumas comorbidades, né? A obesidade hoje é a principal causa de complicações. Nós sabemos que pessoas que têm antecedente de hipertensão arterial e outras coisas têm uma tendência maior de evoluir para complicação. Mas você tem pessoas que são igualmente obesas e uma pega e sente muito pouca coisa e outra pega e morre. Então, certamente que tem algum fator, algum componente aí que a gente ainda precisa investigar mais nesse processo. E na medida em que essas mutações vão surgindo, tudo isso vai se complicando. Por outro lado, como você acabou de falar, como nós somos hoje 7 bilhões, nós temos uma probabilidade muito grande de conseguir sobrevivendo a essas coisas. Mas isso vai depender do tanto que nós vamos conseguir não fazer um estrago muito grande que tenha implicações, inclusive, para a nossa própria história evolutiva, né? Esse tema da resistência é até particular para a gente, inclusive num projeto que eu estou conduzindo em colaboração com várias pessoas. A gente está olhando casais, né, que um pegou e o outro, durante a infecção, dormindo na mesma cama, não pegou. É difícil fazer o controle da exposição. A gente está tentando vender o peixe, que essa é uma das formas mais... o custo-benefício de achar os expostos não infectados seria por esse lado. Que eu acho muito interessante, só voltando para aquela ideia das alergias e das intolerâncias, e o microbioma, né, é algo que realmente mudou nos últimos 100, 200 anos, com industrialização, redução de consumo de alimentos menos estéreis e as formas como a higiene, etc., como isso, na verdade, tem canalizado, né, uma redução de diversidade de microbioma e, por sua vez, essa redução na nossa capacidade de responder a antígenos de uma maneira geral, né? Eu vi doença celíaca. Esse paper que você colocou, Benton, ele é desse ano mesmo? Nossa, bem fresquinho, né? O último, essa linha do tempo lá com... sim, acabou de sair agora, de 2021, Bem legal. Ele coloca a doença celíaca, por exemplo, lá numa das coisas mais recentes, assim, de 10 mil anos. E aí, a gente ouve, né, nesse mundo das dietas que tem muita gente que está se sentindo melhor em consumir menos glúten. São pessoas não celíacas, mas com aparente tolerância reduzida de alguma coisa, de alguma forma. Eu fico pensando... Tem uma moda que ficou famosa da dieta paleolítica, da dieta neolítica, né? Que são alguns olhares sobre essas questões também, que a gente precisa tomar cuidado, mas que a ideia, digamos assim, original de fazer você retornar a uma dieta que seja mais variada e que seja mais, que tenha mais, né, que te permita mudar, por exemplo, o teu pH interno e essas coisas, elas têm um fundamento evolutivo que a gente não pode desconsiderar. Claro, claro. Não, eu tenho certeza que algumas dessas dietas ou mesmo comentários têm um lado muito marqueteiro, né, de quem quer vender as dietas e tal, mas tem outro lado interessante, né? Então, eu lembro que eu sou recifense, né, moro em São Paulo. Queijo coalho aqui em São Paulo, queijo coalho de leite cru é super difícil, né? Porque o Estado tem uma vigilância em cima de pasteurização do leite. E desde criança eu lembro que falavam que você pode passar mal, né, se comer o queijo coalho. Mas só se você não mora na região. Então, os turistas que iam para Olinda comer tapioca de queijo coalho tinham diarreia no dia seguinte, via de regra. Então, é super interessante porque são, de fato, mudanças muito recentes, muito locais e que
amigos meus que eu conheci nos Estados Unidos que eram indianos, estavam há 20 anos fora, toda vez que eles voltavam para a Índia, ficavam com a febre ali na primeira semana, só para o consumo. Então, a gente tem uma velocidade, né, como o Diogo falou, modulada por essa mudança cultural tão acelerada recentemente. É Em muito Belém, em legal. Belém, em Belém, quem já esteve lá conhece o ver-o-peso, que é o nosso mercado tradicional. Então corre também muito parecido com essa história do queijo coalho, essa questão de que os turistas que vão e comem no ver-o-peso invariavelmente acabam no dia seguinte tendo mais dificuldade para continuar o seu passeio, digamos assim, né? E que as pessoas que estão lá no ver-o-peso comem as mesmas coisas todo dia e as suas vidas funcionam normalmente. Então você tem aí exatamente esses mesmos princípios, né, de mudanças pequenas às vezes na nossa flora intestinal que tem implicações importantes para a nossa capacidade de sobrevivência. E nós somos uma criatura muito sensível, né? A nossa espécie é uma espécie extremamente delicada do ponto de vista do nosso equilíbrio. Então, tanto que um outro exemplo clássico da medicina darwiniana é a questão da febre, né? A febre é um desses elementos de expulsão, é um mecanismo de controle biológico. Mas se esse mecanismo de controle ele se altera mais do que 2 graus, nós podemos passar de algo que pode ser potencialmente benéfico para algo que pode levar a convulsões e, em crianças pequenas, até a morte. Então, da mesma forma, se a temperatura externa, né, aumenta substancialmente, nós podemos ter uma série de problemas aí. Então, esse é um elemento importante para a gente levar em consideração, reconectando com o que o Diogo falou. Se a gente não mantém o meio ambiente no qual nós vivemos de uma maneira saudável, o risco para a nossa espécie é imenso, porque nós somos uma espécie muito frágil. Legal, fantástico. 2 pessoas levantaram a mão. Eu acho que foi a Luciana primeiro. Luciana, pode falar, depois vai a Gisele. Oi, Hilton, parabéns pela apresentação. Assim, é sempre uma discussão muito interessante, né? Se pensar nessa questão da evolução. E a pergunta que eu tento entender é assim, dentro dessa evolução, lendo Richard Dawkins, dessa preocupação, né, da espécie, né, em transmitir o seu gene, né, que seria o gene egoísta, mas ao mesmo tempo aquela questão do viver que viva o mais forte, né, que prevaleça o mais forte. Qual essa relação com o comportamento, né, que a gente tem das pessoas, por exemplo, diante hoje, né, da pandemia que tem, ou seja, em relação ao ambiente, né, ou em relação a você não usar essas medidas preventivas agora em relação à pandemia, e claro, a gente tem uns outros grupos que se preocupam, sim, em ter hábitos saudáveis, em uma preservação do ambiente. Então, qual seria essa correlação, pensando em termos da evolução? Queria ouvir um pouquinho de vocês que são da área. Olha, Luciana, eu acho que essa pergunta ela coloca em embate o meu eu biológico, o meu eu biólogo com o meu eu antropólogo. Né? Então, isso é muito interessante porque a gente observa mesmo nas conversas do dia a dia. Então, tem pessoas que dizem que nós somos intrinsecamente egoístas e que o nosso interesse é sobreviver independente do que aconteça ao nosso redor. E que esse seria o princípio que norteia as nossas relações sociais, né? Entre elas o próprio capitalismo no qual a gente vive e está imerso. Já o meu eu antropológico diz o seguinte, olha, isso tem alguma relação com a nossa história evolutiva, mas nós temos uma série de sobrecamadas que é o que nos torna uma criatura biocultural e o que nos faz exatamente conseguir um mecanismo adaptativo que, pelo menos até o momento, tem sido extremamente eficiente, que é usar a nossa racionalidade ao invés de usar o nosso fígado, digamos assim, para resolver os problemas. Então, por causa disso, eu tendo a achar que a solução para nós, enquanto espécie, ela estaria muito mais dentro do uso da racionalidade e aí da compreensão das limitações desse processo de competição do que de uma entrega aos nossos instintos naturais e a essa competição que, novamente, no caso da nossa espécie, considerando a quantidade de recursos que nós precisamos consumir para sobreviver, né, me parece que seria
muito mais negativo se nós nos deixássemos levar por esse processo, digamos assim, mais subneural, né, em camadas mais profundas do nosso cérebro, do que usar a nossa inteligência. Então, nós passamos aí 7 milhões de anos para desenvolver esse mecanismo de adaptação que nós chamamos de cultura, né? E, novamente, eu acho que ele é um mecanismo tão bom que a gente deveria fazer uso dele. Então, cabe a nós decidir. E nós sabemos como fazer uso dele, os dados já mostram isso. Então, mas, nesse caso, o que você diria em relação ao instinto natural, em relação à racionalidade? Pois é, assim, qualquer julgamento coletivo é sempre complicado, mas eu tendo a achar que que a racionalidade é o melhor caminho. Mas a gente reconhece que a própria variabilidade biológica vai fazer com que existam pessoas que tenham essa facilidade de lidar com uma determinada racionalidade, e existam pessoas que tenham uma facilidade de lidar mais com esse efeito de manada, né, com essas ações coletivas que nem sempre são adaptativas. Então esse instinto estaria ligado à biologia, então, da espécie. É isso? Pois é, o Diogo talvez possa ajudar nessa resposta também, né, o próprio Michel, mas essa é a minha compreensão, é que quando eu reajo com o instinto, eu estou reagindo com a minha... Eu não gosto de usar o termo, né, como antropólogo, eu não gosto de usar o termo primitivo, né, mas em biologia esse é um termo aceito no sentido de que ele é hierárquico, né? Sim, eu acho que não deixamos de ser animais também. Não é um julgamento de valor, né? Então é isso, eu acho que o nosso eu animal, ele é um eu que vai querer agir no sentido de se preservar individualmente. E o nosso eu humano, ele precisa ter a compreensão de que a preservação individual, ela depende da preservação coletiva. E essa é uma diferença fundamental entre nós e outras espécies. Então, novamente, né, milhões de ancestrais morreram para que a gente pudesse ter uma inteligência desse tamanho que nós temos. Então, por que não usá-la? É como você ter um leão que não usa os dentes, ou uma gazela que prefere não correr, né? Seria estúpido. Legal, obrigada, muito obrigada pela resposta, gostei da discussão. A gente tinha mais uma pessoa, acho que, Gisele, você tocou errado. Acho que tocou errado, né? Foi isso mesmo, professor. Tudo bem. Pessoal, vamos aproveitar. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu imagino que nas livrarias aí da USP tenham todos esses livros disponíveis, eles estão todos online também, vocês podem consultar. Tem tido muita discussão sobre isso, tanto de um lado como de outro. Tem gente que diz que a medicina darwiniana é absolutamente inútil para a medicina, porque a medicina se baseia em problemas concretos e a resolução de problemas concretos, né? Eu acho que essa é uma visão utilitária da medicina, e a medicina é muito mais do que isso. A medicina é muito mais do que tratar pessoas doentes. Eu digo para os meus alunos de medicina que quando uma pessoa chega doente ao consultório ou ao hospital, na minha perspectiva, a medicina já falhou, porque o propósito da medicina deve ser o de fazer com que as pessoas não adoeçam. E aí você tem uma série de mecanismos anteriores à necessidade de nós usarmos o nosso conhecimento de fisiologia, de farmacologia ou de anatomia para restaurar alguém a sua condição de funcionamento. O correto, o ideal seria que essa pessoa não precisasse ser restaurada a sua condição normal de funcionamento, a sua condição regular de funcionamento, por uma situação causada, geralmente, e a gente sabe isso hoje em dia, né, por ações externas. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das doenças
que matam a maior parte da população hoje poderiam ser evitáveis, né, ou evitadas, seja por ações de prevenção, seja por ações de promoção, ou por ações de intervenção, como vacinação, por exemplo. Então, se nós esperamos até as pessoas ficarem doentes para, a partir daí, usar o nosso conhecimento médico, o nosso conhecimento tecnológico, isso, para mim, representa um uso muito limitado da medicina. Eu acho que o país, né, o Brasil, ele tinha, eu não sei se é passado realmente ou não, um projeto que eu acho que era Saúde da Família, né, que eu acho que pensava bem nesse aspecto da prevenção, que principalmente em cidades menores, no interior, existia isso. Eu não sei como é que está isso hoje em dia, né. Olha, essa é uma discussão para uma outra aula. A estratégia de saúde da família, ela é o pilar do Sistema Único de Saúde, que foi instituído a partir da Constituição de 88, lá no artigo 196, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Para que isso funcionasse, foi instituído o Sistema Único de Saúde, que prevê a universalidade, ou seja, o atendimento de todas as necessidades, né? A integralidade, que é o atendimento integral ao paciente em toda a sua plenitude, independente da sua raça, cor, gênero, etnia, idade, né? E a equidade, que é o princípio de que todos devem ser tratados de acordo com as suas necessidades. Equidade é diferente de igualdade, né? Então, a partir daí se estabeleceu a estratégia de saúde da família como o princípio, a estratégia fundante para levar essa integralidade, universalidade e equidade a todos os cidadãos. No entanto, você tem, juntamente com isso, uma competição do sistema de saúde, sobretudo do sistema privado, mas do sistema médico curativo, que é uma grande indústria. Hoje no Brasil, né, uma indústria que gera trilhões de dólares. A maior parte dos recursos públicos para a saúde são investidos nos serviços privados, para pagar serviços privados, sobretudo secundários e terciários, internamento e tratamentos mais complexos que não estão disponíveis na rede pública, que não investiu sobre isso. Então você tem aí uma competição, né, até de certa forma darwiniana, no sentido de que você tem uma ideia sobre como deve ser a saúde deve ser um direito de todos e ela deve ter as perspectivas de promoção, de prevenção, de tratamento, de reabilitação, ou a saúde deve ser um objeto de mercado no qual eu vou disputar esse mercado com outros sistemas de saúde e vou, a partir daí, ganhar dinheiro de maneira individual. E o nosso sistema hoje vive essa disputa. Grande parte desse problema que nós temos aqui em relação à Covid é isso. Por exemplo, a maior parte dos leitos de UTI no Brasil estão no setor privado. Sempre estiveram. Por quê? Porque são leitos caros, né? É um serviço muito caro. Um leito de UTI, só para ele funcionar, ele custa em média R$5.000 por dia. Sem paciente. Se você disser assim, olha, eu tenho um leito disponível para funcionar, ele custa em torno de R$5.000 por dia, se você considerar a equipe, localização, que a gente chama de hotelaria, né? Quando você acrescenta o paciente, os desdobramentos do paciente, isso vai aumentando, podendo chegar a R$100.000 por dia. Então, a maior parte dos leitos de UTI estão no setor privado e, quando precisa, eventualmente, o setor público paga ao setor privado por esses leitos. Só que, durante a pandemia, esses leitos eles começaram a ser ocupados pelas pessoas que têm planos de saúde, que pagam a rede privada. E o resultado é que esses leitos não foram disponibilizados para a rede pública. E aí, então, a rede pública teve que investir, o governo federal teve que investir muito dinheiro para construir, para montar esses hospitais de campanha e esses leitos, e importar esses respiradores e assim por diante, porque a nossa rede era insuficiente. Então, você tem aí uma diferença na forma de abordagem. Isso, em grande parte, foi porque a perspectiva que nós assumimos enquanto política de Estado foi essa política do tratamento. Do outro lado, você teve, inclusive, uma paralisação da atenção básica. Muitas estratégias de saúde da família pararam de funcionar por causa da pandemia, porque não tinha equipamento de proteção individual, porque não tinha material, porque não tinha treinamento para as equipes, porque o pessoal ficou assustado. E o resultado é esse, que você tem uma escalada da doença com uma taxa de mortalidade que é muito mais alta do que deveria ser na nossa população. Então, são implicações diretas de como você utiliza esse planejamento e
novamente, da forma de organização do serviço. Muito mais alta e muito mais alta em grupos mais marginalizados da sociedade que não têm Certamente. acesso à saúde suplementar, né? Uhum. Eu tenho feito algumas discussões sobre isso, a população negra particularmente atingida, a população indígena, os grupos quilombolas com que nós temos trabalhado têm tido uma taxa de mortalidade mais alta do que a média da população. As disparidades regionais são muito evidentes, a taxa de mortalidade de quem é internado na UTI aqui no norte do Brasil pode chegar a 80%, enquanto no sudeste ela está em torno de 50%, que já é uma taxa muito alta, né? Então, na rede privada ela fica aí em torno de 25%, para você ver a diferença. Então, as disparidades elas foram muito evidenciadas durante a pandemia. Pois é. O que você comentou sobre a saúde coletiva, que é uma saúde de prevenção, né, em que o paciente não precisa ser chamado de paciente, porque a gente não quer que ele se torne paciente, né? Eu trabalho com genômica médica, e aí existe toda uma nova releitura, né, desses conceitos na medicina de precisão, em que você consegue predizer alguns riscos, né, genéticos para doenças comuns e doenças raras. E o nosso receio, né, e aí vem um pouco da minha linha de pesquisa, que é o Brasil é um país miscigenado, né, geneticamente miscigenado, e que a gente não tem as referências, né, da medicina genômica enquanto não montarmos nossas bases próprias, conhecer nossas populações, as populações que deram origem ao que a gente chama de Brasil. E meu medo, né, que esse nome bonito, medicina de precisão, seja mais uma vez um fruto de assimetrias de saúde, como você falou, de transformar, né, o conceito básico da saúde pública e coletiva para algo mercadológico, para algo que tenha muito mais sentido quanto mais você gera ali algum tipo de informação, de desbalanço de informação, né? De assimetria informacional. E aí, recentemente, eu escrevi um texto junto com a colega, que é doutoranda aqui do IB, sobre esse risco, né? De manter as desigualdades com o novo nome da medicina de precisão. Muito nessa linha do que você falou, do SUS sendo corroído aí por vários lugares, nesse contrato que a gente tem social da Constituição do Brasil e como a medicina suplementar, ela bebe disso todos os dias. Sim. Aquele filme que você deve conhecer, deve falar sobre ele sempre, Gattaca, né? Todas as aulas de bioética. Exatamente, né? Então a gente tem essa discussão. No caso da saúde, esse é absolutamente grave, né? Nós temos, por exemplo, estudos de São Paulo mostram que a população negra tem recebido até 50% menos vacinação do que a população branca, né? Os drive-thru da vida são um exemplo disso, quer dizer, nós temos um país onde, né, 20% da população tem carro próprio, talvez menos do que isso, e muitos lugares têm privilegiado o drive-thru em relação ao acesso das vacinas para outros lugares. A própria situação de violência urbana que faz com que os vacinadores não consigam chegar a todos os lugares, lugares geralmente onde mora mais a população preta, a população pobre. E agora, mais recentemente, essa história do turismo de vacina, né, que os Estados Unidos começou a inventar, quer dizer, está aqui, olha, eu tenho 5 doses para cada um dos meus habitantes, ao invés de dar essas doses ou de oferecer essas doses para quem não tem, eu vou ganhar ainda mais dinheiro fazendo com que as pessoas mais ricas dos países que não têm acesso à vacina possam vir se vacinar aqui no meu país. Né? E volta para a pergunta da Luciana. Né? Qual é a racionalidade que nós utilizamos enquanto seres humanos? Nós podemos utilizar essa racionalidade imediatista que nos levou a esse grau de destruição ambiental que nós temos, ou nós podemos usar uma racionalidade que leve em consideração a nossa história evolutiva no planeta. E aí, o que a gente vai fazer? Quando acabar de usar esse aqui, vai se mudar para Marte, né, como o pessoal já está falando aí, ou vai para a Lua, ou a gente vai investir aqui na nossa casa? São decisões que a nossa racionalidade vai ter que resolver. Pois é, Hilton. Essa coisa do turismo da vacina eu vi recentemente, R$19 mil, uma viagem para Nova York.
porque tem que passar 15 dias no México. Quem pode fazer isso, né? Sim. Só duas coisas aqui antes que eu esqueça. Bom, a Mariana, que em inglês está aqui na aula, eu escrevi esse texto com ela, né? Depois eu mando para você e para todo mundo. Obrigado. Mas sobre medicina de precisão no Brasil, né? No contexto do Brasil. E tem mais uma pergunta aqui, eu acho que a gente já pode ir meio que ir para o encerramento, quem quiser fazer as perguntas, última chance. Leonardo fala assim, como estudam na antropologia doenças com patógenos microscópicos? Se pode falar sobre algumas técnicas. Leonardo, você está se referindo a que tipo de técnica? De detecção ou você está pensando na aplicação da medicina darwiniana ou evolutiva no assunto? A detecção. Olha, os laboratórios de antropologia são muito variados, então tem gente que estuda genômica e proteômica, né? E que usa esses estudos exatamente para tentar compreender essas inter-relações entre as espécies. Tem muitos colegas que estão envolvidos agora com estudos de biologia molecular exatamente para compreender a evolução, a coevolução entre o nosso organismo e os outros patógenos. Então, tem outros laboratórios, a maioria dos laboratórios de antropologia são laboratórios de livros e computadores, né, onde o principal instrumento analítico é o nosso próprio cérebro. Então, a amplitude da antropologia é exatamente o que nos permite circular por todos esses meios, tentando usar a antropologia meio que como uma ferramenta. Né? Algumas pessoas veem a antropologia como uma perspectiva mais teórica, eu tendo a ver a antropologia como uma ferramenta, que nos ajuda a ampliar o olhar sobre os diversos assuntos que nós abordamos e a fazer uma coisa que é muito cara para os antropólogos, que é a desnaturalização das nossas ciências, da nossa maneira de pensar. Né? A gente tende a achar que aquilo que a gente faz é a única maneira correta de lidar com um determinado assunto, um determinado tema, e uma das coisas que a antropologia, que eu acho que é uma das ferramentas mais úteis da antropologia, é ela perguntar, mas será que todo mundo pensa assim? Será que essa é a única maneira de olhar para esse problema? Será que não existem outras formas de você abordar essa questão? E aí, através desses outros olhares, é que a gente vai complementando a maneira como a gente produz esse conhecimento da realidade. Então, o Diogo também faz a maneira dele antropologia. Você, à sua maneira, também faz antropologia. Todo mundo faz antropologia, embora muita gente não naturalmente se reconheça como antropólogo. Até porque, e essa é uma coisa só para finalizar, interessante, a tradição da antropologia no Brasil é uma tradição da antropologia social. Os cursos de antropologia, tanto de graduação quanto de pós-graduação, eles são, sobretudo, cursos de antropologia social, com uma forte vertente francesa e, um pouco mais recentemente, uma vertente americana também. O nosso programa de pós-graduação da UFPA é o primeiro programa no Brasil, e ainda o único, que tenta fazer uma abordagem que a gente chama de 4 campos, que é uma abordagem que envolve, além da antropologia social, a antropologia biológica, antigamente chamada de antropologia física, a arqueologia e a linguística. Exatamente nessa perspectiva de aprofundar a compreensão do fenômeno humano desde as suas origens, e não apenas a partir da sua cultura, que, embora seja um elemento dominante hoje, certamente sofre influências da nossa biologia, como bem discutido aí pela Luciana. Então, esse programa tenta formar pessoas a partir dessa perspectiva, demonstrando que é possível trabalhar entre as disciplinas com um olhar crítico e construtivo. Então, por isso os nossos laboratórios são bastante diversos. Eu vou colocar aqui no chat, antes da gente terminar, o link para um artiguinho que eu escrevi lá no começo da pandemia, quando eu ainda achava que, como todo mundo, que ia ser uma coisa passageira, e nesse artigo eu aponto alguns filmes que falam sobre as diferentes perspectivas sobre pandemias e epidemias. São todos filmes de ficção, de várias épocas, e
quem tiver interessado aí em maratonar alguma coisa no final de semana, eu sei que os estudantes de pós-graduação não têm muito tempo para essas coisas, mas de repente, quando você estiver muito cansado aí da tua tese, da tua dissertação, quiser dar uma olhada, tem algumas sugestões interessantes, que eu acho interessante de filme, para a gente pensar as diferentes perspectivas sobre a pandemia. Fantástico. Inclusive, já estou com ideias aqui de te convidar para outros eventos, viu, Wilton? Vou te mandar uns e-mails aí, meio de convites. Diogo, você tinha levantado a mão, você quer dar uma palavra? Não, obrigado. Eu acho que já cobrimos, eu só vou também agradecer o Wilton, acho que foi super estimulante. Foi Obrigado. maravilhoso. Muitos agradecimentos aqui na página do chat. Wilton, super obrigado por compartilhar com a gente coisas tão interessantes da tua linha de pesquisa, da tua filosofia de trabalho. Eu queria agradecer também a presença de todos. Houve um pico aqui, eu acho que é bem incomum isso. A gente ficou com quase 55 pessoas e raramente a gente chega depois dos 2h30 e ainda tem 35 aqui. Isso é um ótimo sinal. Bom, eu fico muito feliz dessa nossa colaboração. Novamente agradeço o Diogo pela lembrança. Espero que a gente possa continuar a trabalhar juntos, porque vocês têm feito muitas coisas bacanas aí. Eu, como todo mundo, sou um admirador do trabalho dos colegas da USP. Tive a oportunidade de ver algumas das sessões anteriores e fico muito honrado de fazer parte desse grupo. E estou à disposição de vocês, dos colegas estudantes, para contribuir também sempre que vocês quiserem. Maravilha. Muito obrigado, e obrigado por nos lembrar, né, que a antropologia, na verdade, é uma ciência de praticamente todo mundo que estuda genética humana está estudando antropologia na sua maneira. É sempre bom lembrar, eu agradeço enormemente por isso. Hilton, super obrigado. Eu vou parar de gravar aqui e